começa lá na entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos. E vai terminar no domingo com a sua ressurreição. Então, eu tenho certeza, né, que muitos daqui amanhã vão assistir o filme, né, Paixão de Cristo, ou vão ver as figuras, né, do Cristo crucificado e vão se emocionar. Alguns até chorar, né, toda vez que a gente vê essa imagem do Cristo. Mas vamos mudar um pouco esse sentimento. Podemos sim ficarmos tristes de ver a tortura que o Cristo sofreu até a sua morte, que não foi uma execução, foi uma tortura até a morte. Quando nós olharmos essas imagens, vamos expandir no nosso coração a gratidão. A gratidão por esse Messias indicado por Deus para vir até este planeta para nos ensinar a única lei que rege o universo, a lei do amor. Então, podemos nos emocionar, mas agradecer extremamente a esse ser que desceu aqui até nós para ensinar a lei do amor, que é uma lei muito simples. É não fazer ao outro o que você não gosta que faça para você, é só isso. Amar o próximo não é cobri-lo de beijos, de carinhos, nada disso. É simplesmente não desejar o mal a ele, não fazer a ele o que você não gosta para você mesmo. Simples, né? E essa lei do amor permanece até hoje. E vai permanecer até que a terra toda entenda que é o amor que move tudo. Os impérios desapareceram. O Império Romano sumiu. Outros impérios sumiram. As nações poderosas de hoje vão sumir. Até o dia, daqui centenas de anos, que a terra toda entenda, não a religião, porque o Cristo não criou religião alguma, mas entenda a mensagem do Cristo, que é a mensagem do amor. Mas, para esse ser chegar até nós, precisou de alguém que gerasse um corpo para que esse espírito celestial encarnasse. É dela que nós vamos falar hoje. Então nós vamos pedir, eu gostaria de pedir a vocês que esqueçam tudo que está lá fora, abram os seus corações, abram as suas mentes para sentir o amor da nossa Mãe Santíssima, que ela nos cobre com esse amor. E amor não se ensina, eu não posso vir aqui e ensinar amor para vocês. Amor se sente, não é mesmo? Eu tive uma séria dificuldade, isso não é uma palestra, tá, pessoal? Não é. Eu não vim aqui falar de espiritismo, de teorias espíritas, de lei de causa e efeito, não é essa a função. Hoje eu vou fazer uma apresentação, com muita música, que a música relaxa, a música faz com que nós abramos os nossos corações, não é mesmo? Então pedi para vocês, para entrarem nesse clima da Mãe Santíssima. Muitas vezes eu não vou conseguir ficar aqui, porque eu tenho que ficar mudando, e talvez eu tenha que ficar ali, mas não se importem comigo, né? O importante é a mensagem, tá bom? Então é aí, a mãe de todos nós. Já tem que ter um somzinho aí. Ela é escolhida por Deus para gerar o corpo do nosso Cristo. Ela, obedecendo os desígnios divinos e indicado pelo seu Filho, é a rainha dos anjos. E ela está hoje até conosco e vai estar sempre, até que a terra passe por um outro grau. Essa é a nossa Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. Ela
está por toda a terra. Nós precisamos pensar, né, em quem era essa pessoa que veio para aqui, para nós. Pode aumentar o som do salão. Falar da nossa Mãe Santíssima é quase impossível para nós ainda que estamos trilhando nossas vidas repletas de imperfeições. Ainda somos imperfeitos, buscando nos melhorarmos. Maria de Nazaré é o exemplo de pureza para todos nós. Quando ela chegou aqui para gerar o Cristo, ela já era pura. Escreveu uma página de amor na história da humanidade pelo exemplo de mãe do nosso Mestre Jesus. É uma luz de amor e de paz que nos sustenta até hoje. Nós não conseguimos descrever o seu amor por nós, é impossível. Nós ainda tateamos no amor, vamos dizer assim. Ainda estamos iniciando no amor. E é impossível descrever esse amor, mas esse amor está sempre aqui conosco, toda vez que nós nos ligarmos a ela. Podemos sentir esse amor. Joaquim e Ana eram os pais de Maria, mas aí não vou entrar nos detalhes. Chico Xavier dizia, e acho que com toda a propriedade, ele dizia o seguinte: quando formos falar da nossa Mãe Santíssima, deveríamos falar dela de joelhos. Tal a santidade que ela tem. Antes do nascimento de Jesus, Deus enviou Maria um espírito puro, virgem de erros. Ela não tinha mais nenhum erro, não tinha mais nenhuma imperfeição, não tinha inveja, não tinha ciúme, não tinha raiva, não tinha mais nada, porque ao longo das suas encarnações, ela se tornou um espírito puro. Vocês já ouviram aqui nas palestras, né? Que você começa, né, no mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração. Maria já ocupava o mundo dos espíritos puros. Maria já era um espírito puro e ela veio de um planeta do sistema solar de Sírios. Tem um planeta lá, esse sistema solar de Sírios é muito grande, tem um planeta lá da onde ela veio já totalmente evoluída. Nas palavras de Miramês, que escreve um lindo livro chamado Maria de Nazaré é um espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos que escapa a todos os nossos esforços e compreensão. Mas ela, indicada por Deus, ela já tinha uma missão aqui na Terra. Para Jesus nascer, havia uma ação do mal muito forte, para que a missão do nosso Mestre não desse certo. E Maria já estava incumbida de fazer essa preparação. Então, antes dela encarnar, ela veio da onde ela veio, lá dos mundos puros de Sírios. Ela já veio com a missão de preparar o ambiente para o seu filho. Maria, juntamente com uma imensa legião de espíritos, já preparava o ambiente terrestre para a vinda do Messias, higienizando o ambiente e afastando os espíritos ligados ao mal que desejavam impedir a missão de Jesus na terra. Ela veio acompanhada dos anjos. Para quê? Porque havia quistos de mal naquelas regiões. Todos já preparados aqueles espíritos que queriam impedir a ação de Jesus, preparados já para atacar, para fazer bagunça, para desejar o mal, para plantar desarmonia nas famílias, desarmonia em todos.
E Maria veio e fez esse trabalho de forma lindamente, com muita calma, só com o seu amor. Ela não expulsou ninguém. O amor dela cobriu todos esses espíritos imperfeitos e eles, pela sua luz, se deslocaram para outros locais e muitos foram socorridos. Socorridos porque se arrependeram de onde estavam e se arrependeram dos sentimentos que sentiam. Todos aqui já conhecem muitas histórias, né, de espíritos resgatados no umbral, em outros locais, que as missões de amor, né, estão em muitos livros aí, Violetas na Janela e outros, que eles vão resgatar esses espíritos que estão em erro, por erro das suas encarnações, não aceitaram aquilo que foi destinado a eles, ou que por eles mesmos foram causados em encarnações anteriores, e eles são socorridos. Então Maria, ela não só limpou os ambientes, ela socorreu também todos aqueles que estavam ligados ao mal. Maria se mostrou extremamente inteligente desde cedo. Seus pais perceberam que ela era um ser já evoluído, um ser totalmente diferente de uma criança normal da época nas famílias judias. Então, o que ela mostrava? Uma principal característica: a obediência. Ela era obediente, naturalmente. E ela já falava de Deus, assim que ela começou a falar, a mostrar a inteligência, ela já falava no Senhor da vida. Então os pais perceberam que ela era uma pessoa especial, que era um espírito diferente de tudo. Então eles encaminharam ela para o templo de Jerusalém. As famílias mais ou mais abastadas, ou que tinham uma família mais importante, poderiam indicar os seus filhos, as suas filhas, para ir para o templo. E lá no templo, elas entravam normalmente com 9, com 10 anos, né? E ficavam lá até os 14, mais ou menos. Lá elas aprendiam sobre a religião, aprendiam a bordar, aprendiam a costurar, aprendiam todas as regras para ser uma mulher, mais tarde formar família, né? E interessante, com 9 anos ela entra para o templo e obedece, né? Ela era a obediência em si. Não deve ter sido fácil, né? Uma criança de 9 anos se afastar dos pais, ficava interno lá, não saía não, né? Mas Maria cresceu, né? Por volta dos 14 anos, ela já estaria preparada para formar uma família, o que era normal na época. 14 anos já podia se casar. E eles tinham na legislação dos judeus uma lei que dizia o seguinte: um viúvo, desde que fosse de família tradicional, poderia ir ao templo e pedir uma esposa, que o templo indicasse uma esposa. E José era de uma família nobre, não nobre de riqueza, nobre de genética, vamos chamar assim. Ele era descendente de Davi, né, lá atrás. Portanto, ele era de uma família considerada muito no templo. E José vai até o templo pedir uma esposa, que ele indicasse a espiritualidade, já preparando tudo para que tudo se armasse como nós conhecemos. Intuiu os sacerdotes e eles indicaram Maria. Só que naquela época não havia um casamento como nós temos hoje.
né? Hoje nós casamos, fazemos a cerimônia e vamos para a lua de mel, não é mesmo? E já passamos a morar juntos. Naquela época não. Você desposava a sua indicada, né? E existia um prazo de 30 até 60 dias para morarem juntos. Era um prazo onde era preparado o enxoval, era preparado a festa, era preparado tudo. Porque vamos lembrar que naquele tempo não era como hoje, que as pessoas namoram, etc. Normalmente as mulheres eram indicadas para casamento pelos pais, né? Ah, você vai casar lá com ele porque é de uma família amiga, porque é de uma família rica, né? Então, tinha este prazo que era para a mulher se adaptar até ir morar junto, ok? E então, Maria desposa José, ou seja, ela promete se casar com ele segundo a cerimônia do templo, ok? Não está indo. Estranho. Ela estava então num prazo, que era o prazo para se preparar para morarem juntos. Vamos dar um espacinho aqui e ver o que é Maria primeiro. A grandeza de Jesus, vamos pensar o seguinte: Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que Jesus estava aqui há 4 bilhões de anos na formação da Terra. É o governador deste planeta. A grandeza dele é inimaginável, nós não temos a condição de saber o seu estado. Nós o conhecemos pelo estado dele quando encarnado. Mas a grandeza dele só poderia vir à Terra se tivesse um corpo gerado por uma pessoa especial. E essa pessoa especial era Maria. Maria, hoje ainda, é um espírito puro, sem qualquer tipo de sentimento inferior que todos nós temos. Ela ainda pode, dos planos que ela ocupa, tomar uma forma e vir até a Terra para socorrer. Então ela ainda tem essa condição de assumir no seu perispírito a forma que ela quiser e vir aqui. Porém, Jesus não. Jesus é um espírito perfeito. Não tem mais significado. Não existe mais corpo, não existe mais perispírito, não existe nada. É luz. É luz e amor. Jesus entende o pensamento divino. É uma esfera que nós não atingimos. Nós não chegamos até Ele, mas Ele chega até nós. Nas nossas orações, nos nossos pedidos, Jesus está aqui. E Jesus, para encarnar, levou 1000 anos. Ele não tinha mais corpo. Ele precisou vir de planeta em planeta, formando um perispírito cada vez mais denso para encarnar aqui na Terra. André Luiz, e principalmente Ramatiz, diz que Jesus encarnar na Terra era pegar o maior e mais bonito beija-flor que você já viu e colocá-lo dentro da lama para que ele vivesse. Porque o nosso planeta na época, ainda é, né? Mas na época de Jesus era uma coisa inimaginável de violência, de terror e de tudo mais. Mas ele veio por amor a nós. Por isso que amanhã vamos agradecer.
Ele desceu dos planos divinos para reencarnar aqui com a gente. Maria sempre foi obediente, muito. Aqui vocês não estão conseguindo ler, né? Ficou muito claro, né? Mas é a anunciação de Maria. Maria estava sozinha, ainda não tinha habitado com José. E de repente um anjo aparece e diz a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se assustou. Ela viu o anjo. E ela, como assim? E o anjo disse: você foi escolhida para gerar um ser que será chamado de Jesus. E ela responde mais ou menos assim: como assim? Eu não conheço nenhum homem. Conhecer um homem naquela época quer dizer habitar com ele. E o anjo diz: a sombra do Senhor recairá sobre ti e você gerará um filho. E como ela era o exemplo e é o exemplo de obediência, ela simplesmente respondeu: Senhor, eis aqui a sua serva, faça a sua vontade. E assim foi feito. É o anjo Gabriel. Vamos pensar o seguinte: ela tinha que gerar um corpo perfeito. Por isso o DNA dela tinha que ser o mais perfeito possível. Como que ia gerar um corpo perfeito? Jesus tinha um corpo físico, mas muito mais aperfeiçoado que o nosso, com condições extraordinárias de emissão de fluidos, de cura, de expansão do seu amor. Conta-se, né, que a aura de Chico Xavier, por exemplo, era de 5, 6 metros, até 10 metros, né, que é aquela aura de amor que eles pregam. A de Jesus era de mais de 50. Aonde ele chegava, esse amor tomava conta de tudo. Então, para gerar um corpo assim, tinha que ser uma pessoa especial. Ela tinha que ter um DNA especial para que esse corpo fosse formado. Eu não vou entrar aqui em celeuma sobre como Maria engravidou ou não, né? Mas precisamos ser um pouco lógicos, né? Se Maria receber o governador da terra, o ser mais perfeito que encarnou aqui, não poderia escolher qualquer pessoa, não poderia escolher qualquer mulher. Uma mulher com raiva, uma mulher sem ânimo, ou uma mulher nervosa, ou uma mulher... Não. Precisaria ser Maria. E que ela recebeu para gerar Jesus, tinha que ser um gene perfeito para gerar esse corpo. E assim foi. Eu queria participar com vocês dessa música, porque ela é muito bonitinha, e eu gostei muito dela, mas eu digo para vocês o seguinte: todas aqui que são mães, o que a gente espera? O que uma mãe espera quando vê seu filho nascendo? Que ele seja bem-sucedido, que ele seja forte, né? Que tenha todo sucesso, mas você não sabe o que vai acontecer. Você torce por isso, né? Mas você não tem noção do que vai acontecer. Maria sabia que estava recebendo um ser especial. Antes de encarnar, vocês viram, ela não ajudou a limpar o ambiente? Então ela já sabia que era um ser especial. Mas ela não sabia dos detalhes da vida. Ela não fazia ideia do que era esse ser tão especial, né? Então essa musiquinha vamos acompanhar, que ela é muito bonita. E
Que alegria, né? Dessa mãe pegar no colo o nosso mestre, né? Mas ela não sabia de tudo isso. Ela só viria a saber bem depois. Lógico que Jesus teve uma infância quase normal junto com seus pais, né? Foi criado por Maria, por José, né? Participou da vida deles durante muito tempo. E participava da vida comum deles. Aí nós vamos ver ele já mais jovenzinho, né? Talvez 12, 13 anos. E participava normalmente. E muitos escritos trazem que Jesus trabalhou com José até uma idade da maioridade dele. Tá? Então, sempre, sempre, sempre sob os olhares de Maria e de Jesus. Nós sabemos de Jesus, pelas Escrituras e pelos escritos, até os 12 anos. Alguns escritos dizem que Jesus trabalhou com José até 18, 20 anos e depois não sabemos mais nada dele até que ele começa a sua missão. Quando Jesus começou a missão dele, Maria começou a se preocupar. Havia perseguição, os sacerdotes o tempo todo atrás dele, tentando pegar ele no pulo, né? Tentando fazer ele cair em alguma contradição para poder condená-lo. E ela se preocupava muito com ele. Lógico, como toda mãe, né? E ela acompanhava Jesus nas suas pregações e também ouvia, né, que os apóstolos, na época eles eram só ainda não apóstolos, né, eram só os aprendizes, vamos dizer assim. Eles traziam as notícias. Jesus andava por toda aquela região, ele saía ali de Jerusalém, subia até hoje onde é o Líbano, a Síria, e ela ouvia o que estava acontecendo. Então ela mostrava essa preocupação para Jesus. E ela dizia sempre: filho, né? Como que vai ser? O que vai acontecer contigo? Né? Mas Jesus sempre dizia: eu obedeço, sirvo a meu Pai. E é isso que Jesus sempre procurava acarinhar a mãe, trazê-la, né, para o seu coração. E Maria acompanhava os ensinamentos de Jesus. É muito comum vê-la, né, na época, junto com os apóstolos e os outros que ouviam, né, as pregações de Jesus. Ela participava, apesar de ter tido uma formação dentro da religião judaica, ela aceitava os ensinamentos de Jesus. Então ela estava sempre com ele. Até que chega essa semana. Até que essa semana chega. E Maria acompanhou tudo. Ela acompanhou, sabia da ceia, né? A última ceia que foi feita na quinta-feira, hoje, né? A esse horário Jesus estaria já terminando a Santa Ceia e indo para o Getsemane para fazer a sua oração e ser preso e depois condenado, torturado e crucificado. Mas esse dia para Maria foi o dia da extrema dor. Uma dor que só uma mãe que perde um filho sabe o tamanho desta dor. Mas perder um filho nessas condições de tortura. Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, nos conta que Maria, na crucificação, estava agarrada aos pés de Jesus e à cruz. E ela dizia para si mesma, uma dor imensa no seu peito, com muitas lágrimas, ela pensava: aonde estão
todos que ele curou. Estavam lá, mas tinham medo dos romanos. E ela se perguntava: onde estão os seus apóstolos? Só João estava lá, né? E aquilo doía demais no seu coração. Aí um anjo se aproxima dela, se faz presente, e ela novamente repete: eis aqui a serva do Senhor, que se faça a sua vontade. Qual mãe teria esse coração para dizer isso a Deus? É isso que vai ocorrer na sexta-feira. Após a morte de Jesus, Maria vai viver com João. Se vocês se lembram, já o leram no Evangelho, quando Jesus estava na cruz, ele aponta para Maria, né? Aponta não porque ele estava crucificado, mas ele diz: mãe, eis aí o seu filho, né? E olhando para João, diz: eis aí a tua mãe. Então, Jesus disse para que João cuidasse de Maria. E João faz isso. Ela passa a viver com João. Essa é uma suposta casa de Maria, que existe em Éfeso, na Turquia. Não sei se alguém daqui já visitou, mas quem visitou diz que é difícil não se emocionar ao entrar aí. Ela viveu aí até o fim da sua vida, mas ela atendia a muitos que a procuravam. O seu amor curava, o seu amor consolava. Então formavam filas na porta para ouvirem a nossa Mãe Santíssima. Acredita-se que ela viveu até 60 e poucos anos. Essa é uma descrição também de Humberto de Campos, que eu gostaria de falar para vocês. Certa vez, sentindo o peso da velhice e a proximidade do descanso, Maria reclinou-se em humilde leito. De súbito, o ambiente se encheu de uma claridade suave, como se as estrelas tivessem descido do céu. Ela ergueu os olhos e, com lágrimas que brotaram, viu aproximar-se a figura luminosa de Jesus, envolto em amor e paz. Mãe, disse ele, com a voz que soava como música eterna, teu coração é o jardim onde floresceu o amor que salvou o mundo. Agora venho buscar-te para a casa do Pai. Maria estendeu-lhe as mãos trêmulas, e o filho, agora Senhor da vida, tomou-as com carinho. A dor desapareceu, a idade se desfez em luz, seu espírito se renovou, livre do peso da carne. Jesus a envolveu num abraço que unia eternidade e ternura, e em seguida uma multidão de espíritos luminosos surgiu, entoando cânticos que pareciam vir das esferas celestiais. Imagino a alegria, né, de toda a espiritualidade superior, vendo Maria sair aqui da terra, né, e ir para os planos superiores, né, onde ela governa até hoje. Né? Imagino que deve ter sido uma imagem maravilhosa, né? Quem podia ver. Maria vive num plano de espíritos puros. Não há como saber onde ela vive. Isso é uma imagem feita por um artista que imaginou como seriam os planos que Maria vive. Ela continua cuidando de nós. E ela apareceu várias vezes. Não se tem certeza se era Maria de Nazaré, uma enviada dela, mas ela sempre esteve aqui entre nós. E tem várias aparições, né? Nós sabemos.
Nossa Senhora das Graças apareceu lá na França, para Catherine Lebouret. Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Fátima. Então, todas as vezes ela veio para trazer uma notícia. E ela assume a forma que ela quiser. Agora, certa vez, Chico, que era muito devoto de Maria, perguntou para Emmanuel, o guia dele: Emmanuel, como é Maria? Aí Emmanuel diz: eu não posso chegar nos planos de Maria. Imagine, né, Emmanuel? Ele falou: não consigo chegar aos planos de Maria, mas eu a vejo quando ela vem à Terra para fazer o socorro. O Chico falou: né, então descreve para nós. Aí o Chico conseguiu um pintor de retrato, que naquela época, né, era muito hábil, e o Emmanuel fez muitas reuniões mediúnicas com o Chico, descrevendo como era Maria. Levou semanas para esse quadro ser montado. Então é assim que ela desce dos seus planos para o nosso socorro. Então, toda vez que vocês verem essa imagem, saibam que é Maria de Nazaré vindo até nós. Ela tem muitos auxiliares, tem um exército de auxiliares, e ela atende todos nós na sua hora de angústia. Maria desce até a terra e coordena o socorro dos espíritos no umbral, inclusive os suicidas, que é o que ela mais se dedica. Tá? E ela tem um exército de auxiliares. Ela tem os lanceiros de Maria, que pode tomar essa forma ou outra qualquer, de qualquer lanceiro, de qualquer guerreiro, desde que tenha o coração puro, né? Às vezes a pessoa foi guerreiro numa outra encarnações passadas, mas se melhora, consegue daí ser convidado para, né? Nós aqui na nossa subida nós citamos, né? Ricardo, né? Que é Ricardo, coração de leão, né? Um cruzado, mas ele já se regenerou. Então nós temos os lanceiros de Maria e temos as filhas de Maria. Essas é mais frequente elas estarem aqui, né? Aqui na casa já presenciaram a vinda dessas meninas de Maria, tá? A gente vamos usar o nosso coração e pedir para que Maria mande essas suas enviadas aqui, para colocar uma florzinha de amor em cada um dos nossos corações, né? Quem sabe Maria nos atende, né? Então toda vez que nós estivermos com alguma angústia, alguma dor, alguma coisa, vamos nos ligar a Maria de Nazaré. Tá? Ela não vai resolver os nossos problemas, não vai dar carro novo, tá? Não vai trocar de roupa para nós, né? Não vai comprar casa, não vai fazer nada disso, né? A maioria das pessoas vive em função disso, dessas coisas materiais, né? Nós só vivemos por material e a satisfação, né? Mas nos esquecemos que nós somos mortais e daqui a pouco não estaremos mais aqui. E o que você vai levar para o lado de lá? Exatamente aquilo que você é aqui. Exatamente. Você é ligado nisso, é lá que você vai continuar ligado. Você é ligado em futebol, é lá que não muda nada. Só perde o corpo físico. Você briga por política, vai continuar brigando lá. Não muda nada. Então a oportunidade de mudança é agora. É nessa vida. É agora que nós temos que promover a nossa melhora íntima, para quando nós chegarmos lá, não tem condenação. Mas em que lugar você vai ficar? Em boteco? Estádio de futebol? Discutindo política? Ou você quer ir para lá e aprender e se melhorar? Pensamos nisso, né? Para que a gente tenha agora, até a nossa saída aqui desse planeta, a consciência de que nós precisamos melhorar. Maria vem até nós, viu? Ela vem sim. Ela não resolve os problemas. Chico
certa vez, muito cansado. Chico tinha um problema no olho terrível, né? Sangrava. Ele tinha angina, uma dor, antes que é uma dor imensa que a pessoa sente no peito. Já tinha sofrido várias cirurgias, né? E Chico, sentado na escadinha lá, quem foi na casa de Chico conhece, e ele pediu para o Emmanuel, né, tenta ir lá para os planos de Maria, né? E pede para Maria me dar uma luz para todo esse sofrimento, né? E Emmanuel foi, ele correu, pegou papel e lápis e ficou esperando, porque falou, bom, Maria vai me dar, né? Aí Emmanuel chegou, falou, a Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isto também passa. Essa frase está em cima da cama do Chico. Tudo passa. Tudo passa. Desde que você tenha confiança em Deus, tranquilidade nas coisas dos seus atos, tudo vai passar. Cada sofrimento é um aprendizado. Então ela vai vir sim, tá? Ela socorre aqui no umbral, aqueles que precisam. E ela tem um posto de socorro lá no umbral também, onde os espíritos são retirados, levados para lá numa primeira etapa e depois são levados para os locais ou colônias ou para reencarnar novamente. Então, vamos guardar essa imagem na nossa mente, nosso coração. Saber que a Mãe está presente, sempre conosco. E tem um lindo poema que eu separei para contar para vocês, que diz assim: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo em nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E para encerrar, eu gostaria de aqui fazer a prece da Ave Maria, mas não da forma tradicional, como nós conhecemos, porque nós não somos pecadores, nós somos espíritos imperfeitos em busca de luz, em busca da nossa melhora. Então, dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, para que possamos ter forças para vencer as nossas imperfeições. Rogai por nós, para que possamos eliminar o mal que ainda habita em nós. Rogai por nós, para que saiamos daqui vitoriosos após a nossa morte. E que assim seja. Amém. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, né? Falar de Maria é sempre muito emocionante, né? Que Maria, nossa mãe, nos envolva, né? Que já está nos envolvendo nessa noite de amor, nessa noite que antecede a Sexta-feira Santa, né? Que Jesus renasça em nosso coração, né? Todo flagelo que ele sofreu, que sejamos envolvidos no manto de Maria,
Que tenhamos uma ótima Sexta-feira Santa, independente da religião, um ótimo domingo de Páscoa e com as melhores vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho de Jesus, para que seja norma de conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lares da terra, em especial por essa casa bendita Maria de Betânia, que nos acolhe com tanta amorosidade. Urna de vibrações, câmara de paz, alunos, trabalhadores, assistidos, secretários e dirigentes, por todas as filosofias e religiões que se reúnem em nome do Cristo, buscando alto aprimoramento, pelos nossos parentes, familiares, amigos e prováveis desafetos. E vamos pedindo licença e vibrando por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E com o coração cheio de amor, vamos deixando aqui no grande salão, em forma de coração, sentimentos de paz, de amor, de fraternidade, de saúde, e que a espiritualidade leve principalmente os países que se encontram em guerra. E assim, vamos até Jesus, nosso Mestre amado, com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que o amor de Maria nos abençoe nessa noite, que a espiritualidade nos acompanhe de regresso ao nosso lar e que lá permaneça até a próxima semana. Que tenhamos gratidão novamente ao Eucides pela excelente palestra, né? É indiscutível falar sobre Maria, né? Toca fundo no nosso coração. Que vocês tenham uma ótima Sexta-feira Santa, junto da família, em comunhão com Jesus, e que Ele renasça em nossos corações, fortalecendo a nossa fé. E um ótimo domingo de Páscoa também para todos, em família ou não. Mas o importante é estarmos bem, passarmos bem, né? Tenhamos uma ótima noite. Até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Graças a Deus.